Se você quer entender, de forma rápida e direta, o que realmente está acontecendo na política brasileira, você está no lugar certo. Esse é o Expresso Político, o seu canal para análises claras, dados atualizados e os bastidores que fazem diferença no rumo do país. E no vídeo de hoje, a gente vai cruzar dois dos principais cenários eleitorais do Brasil, em Minas Gerais e São Paulo. Quem lidera? Onde a disputa está mais acirrada? E o mais importante, o que esses números dizem sobre o futuro das eleições? Enquanto em Minas vemos uma liderança mais consolidada, em São Paulo o jogo parece mais aberto, se é exatamente isso que a gente vai destrinchar agora, com comparação direta entre candidatos e cenários. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma análise e deixa o like, se isso ajuda o Expresso Político a continuar trazendo conteúdo direto ao ponto para você. Agora sim, bora entender o que está por trás desses números. No primeiro cenário das intenções de voto, Cleitinho Azevedo aparece com uma liderança bastante consolidada, somando 45,6% das preferências. Esse número não apenas o coloca em primeiro lugar com folga, mas também indica que ele tem mais que o dobro das intenções de voto do segundo colocado. Na sequência, surge Rodrigo Pacheco, com 18,4%. Apesar de ocupar a segunda posição, a distância para o líder é superior a 27 pontos percentuais, o que evidencia um cenário ainda pouco competitivo na disputa direta pela liderança. Mais abaixo, há um segundo bloco de candidatos. Matheus Simões aparece com 8,7%, enquanto Gabriel Azevedo registra 6,2%. Aqui, a diferença entre eles é bem menor, de apenas 2,5 pontos percentuais, sugerindo uma disputa mais equilibrada pelas posições intermediárias. Quando comparamos esses nomes com os dois primeiros colocados, fica claro que tanto Matheus quanto Gabriel ainda estão distantes de ameaçar a liderança ou mesmo a vice-liderança. No entanto, por estarem mais próximos entre si, qualquer oscilação pode alterar facilmente a ordem entre eles. Outro ponto importante é o comportamento do eleitorado indeciso ou insatisfeito. Cerca de 8% dos entrevistados afirmaram não saber ou não opinar, enquanto 13% disseram que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato. Somados, esses grupos representam mais de um quinto do eleitorado, o que pode ter impacto relevante ao longo da campanha. Agora, no segundo cenário, vemos mudanças principalmente na disputa pelo segundo lugar. Cleitinho Azevedo permanece praticamente estável, com 45,8%, reforçando sua posição como líder isolado em ambos os cenários. A principal alteração é a entrada de Alexandre Calil, que assume a segunda colocação com 22,6%. Comparando com Rodrigo Pacheco no cenário anterior, Calil apresenta um desempenho melhor, ficando cerca de 4 pontos percentuais acima. Isso reduz um pouco a distância para o líder, mas ainda mantém uma diferença superior a 20 pontos. Na sequência, Matheus Simões aparece com 8,4%, praticamente estável em relação ao primeiro cenário, o que indica um eleitorado consistente, mas ainda limitado em termos de crescimento. Já Gabriel Azevedo tem 5,9%, também mantendo um patamar semelhante ao anterior. Comparando os dois cenários, é possível perceber que a liderança de Cleitinho Azevedo não sofre impacto relevante, independentemente do adversário direto. Por outro lado, a segunda colocação se mostra mais sensível. Rodrigo Pacheco tem um desempenho inferior ao de Alexandre Calil, o que pode indicar diferentes níveis de competitividade entre os possíveis adversários. Além disso, os índices de indecisos e de votos brancos e nulos caem no segundo cenário, de 21% somados para cerca de 17,3%. Isso pode sugerir que a presença de Calil torna o cenário mais definido para parte do eleitorado. De forma geral, os dados mostram uma disputa com um líder muito à frente, enquanto os demais candidatos enfrentam o desafio de crescer e se consolidar como alternativa competitiva. A briga mais acirrada, neste momento, parece estar menos na liderança e mais na definição de quem ocupará a segunda posição, se, eventualmente, quem poderá reduzir a vantagem do primeiro colocado ao longo da campanha. Depois de analisar o cenário de Minas Gerais, onde Cleitinho Azevedo aparece com uma liderança ampla e consistente, é interessante observar como esse padrão se repete, com características próprias, em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país.
Assim como em Minas, São Paulo também apresenta um nome à frente com vantagem significativa. No primeiro cenário paulista, Tarcísio de Freitas lidera com 44% das intenções de voto. Ele abre uma diferença considerável sobre o segundo colocado, Fernando Haddad, que aparece com 31%. Aqui, ao contrário de Minas, a distância entre primeiro e segundo lugar é menor, cerca de 13 pontos percentuais, o que indica uma disputa mais competitiva pela liderança. Enquanto em Minas a vantagem ultrapassa os 20 pontos, em São Paulo há um cenário mais equilibrado entre os dois principais nomes. Mais atrás, aparece um grupo de candidatos com desempenho semelhante. Kim Kataguiri e Paulo Serra estão empatados com 5% cada, seguidos por Felipe Dávila, com 3%. Assim como vimos em Minas com Matheus Simões e Gabriel Azevedo, esse bloco intermediário também é marcado por pouca diferença entre os nomes, indicando uma disputa aberta por espaço. Nos índices de comportamento do eleitorado, São Paulo apresenta 11% de votos em branco, nulo ou nenhum, além de apenas 1% de indecisos. Esse dado chama atenção quando comparado a Minas Gerais, onde o número de eleitores indefinidos é maior. Isso pode indicar um eleitorado paulista mais decidido neste momento. Agora, no segundo cenário em São Paulo, a principal mudança ocorre com a entrada de Geraldo Alckmin. Ainda assim, Tarcísio de Freitas mantém-se e até amplia sua liderança, chegando a 46%. Geraldo Alckmin aparece na segunda colocação com 26%, um desempenho inferior ao de Fernando Haddad no cenário anterior. Isso amplia a vantagem de Tarcísio, que passa a ter cerca de 20 pontos de diferença, aproximando esse cenário do que foi observado em Minas Gerais, com um líder mais isolado. Na sequência, Paulo Serra sobe levemente para 6%, enquanto Kim Kataguiri mantém 5% e Felipe Dávila segue com 3%. Ou seja, o bloco intermediário continua fragmentado e sem um nome que consiga se destacar de forma clara. Outro ponto importante é que os votos em branco, nulo ou nenhum sobem para 13%, e os indecisos passam para 2%. Isso pode indicar que a troca de nomes no cenário gera mais dúvidas ou menor identificação imediata por parte de uma parcela do eleitorado. Fazendo uma ponte direta entre Minas e São Paulo, os dois estados mostram um padrão semelhante, há um candidato líder com vantagem consistente, enquanto a disputa mais dinâmica acontece pela segunda colocação. A principal diferença está no grau dessa vantagem. Em Minas, Cleitinho Azevedo aparece com uma liderança muito mais folgada em todos os cenários. Já em São Paulo, Tarcísio de Freitas também lidera, mas enfrenta um segundo colocado mais competitivo, especialmente no cenário com Fernando Haddad. Além disso, São Paulo apresenta um eleitorado mais definido no primeiro cenário, enquanto Minas ainda tem uma fatia maior de eleitores indecisos ou inclinados ao voto branco e nulo, o que pode abrir mais espaço para mudanças ao longo da campanha. No geral, os dados revelam dois movimentos importantes, viés consolidados em ambos os estados, mas níveis diferentes de competitividade. Minas aponta para uma disputa mais previsível neste momento, enquanto São Paulo ainda apresenta mais espaço para variações, principalmente dependendo de quem ocupa a segunda posição. E agora eu quero saber a sua opinião, diante desses cenários em Minas Gerais e São Paulo. Em quem você votaria hoje? Seu voto seguiria os favoritos ou você apostaria em algum dos nomes que ainda estão tentando crescer na disputa? Deixe aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia e entender o que vocês estão pensando. E não esquece, curte o vídeo, se inscreve no Expresso Político e ativa o sininho para continuar acompanhando as próximas análises. Até a próxima!